Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Fine Approach Fix. Antes da gente iniciar esta série que trata sobre meteorologia aeronáutica, peço a vocês que deixem o seu like, ativem o sininho e sigam o nosso canal. Bem, o primeiro capítulo vai tratar sobre introdução à meteorologia aeronáutica. Vamos entender como funciona a estrutura meteorológica no Brasil. O briefing trata divisão da meteorologia, informações meteorológicas, Sistema Mundial de Previsão Diária, rede de centros e estações meteorológicas, bancos de dados meteorológicos e sistema de divulgação de informações meteorológicas. Bem, vamos iniciar então com a divisão da meteorologia. Antes da gente entender como funciona essa divisão, a gente precisa também entender a morfologia da palavra meteorologia. Então, se nós separarmos a palavra meteoro da logia, nós teremos o estudo dos fenômenos que ocorrem dentro da atmosfera terrestre. Então, esse é o primeiro ponto que tem que ficar muito claro. A meteorologia é o estudo dos fenômenos que ocorrem dentro da atmosfera terrestre. Bem, por se tratar de fenômenos que ocorrem dentro da atmosfera terrestre, essa utilidade ela tem sido verificada em diversas atividades humanas. Com isso, ela vai se dividir em meteorologia pura e meteorologia aplicada. Vamos entender meteorologia pura. Então, a meteorologia pura vai ser um estudo dos fenômenos em geral dirigido para o campo da pesquisa. Então, está ali entre parênteses, como exemplo, um estudo do campo da sinótica, climatológica, hidrológica, entre outros. Então, veja que a meteorologia pura vai ser um estudo geral de todo o comportamento meteorológico que ocorre dentro da atmosfera terrestre. Então, a gente coloca aqui como exemplo uma carta sinótica e uma carta hídrica. Pode existir também uma carta climatológica, uma carta hidrológica, entre outros tipos de estudos. Agora, nós temos a meteorologia aplicada. Então, veja que a própria palavra aplicada ela já tem uma intuição de que é voltado para uma atividade. Então, aqui a gente pode ver que no conceito é o estudo dos fenômenos específicos da atividade humana. Então, vai ter determinadas informações meteorológicas que vai servir para uma determinada atividade e uma outra atividade vai necessitar de uma outra informação meteorológica e não daquela outra que está suprindo a necessidade daquela atividade. Então temos ali como exemplo, entre parênteses, marítima, aeronáutica, industrial, entre outros. Então a gente pode colocar como exemplo aqui a mais conhecida e que é base desse tema, a aeronáutica e a marítima. Então veja, alguns comportamentos meteorológicos para o ramo marítimo vai ser muito mais interessante do que para o ramo aeronáutico e vice-versa. Então, algumas informações que o comandante de uma aeronave necessita não será igual ao que um capitão de um navio vai precisar para sua rota. Então veja que a meteorologia aplicada ela vai ser voltada para uma atividade específica. Já a meteorologia pura ela vai ser um estudo como um todo. Informações meteorológicas. Então, esta publicação é voltada para o campo da meteorologia aplicada, que é o nosso tema, especificamente da meteorologia aeronáutica, que vai tratar dos fenômenos meteorológicos que afetam a navegação aérea e as atividades espaciais. Este tipo de serviço está estruturado para fornecer informações meteorológicas dividindo-se. Então veja que aqui, para chegar à informação para a tripulação, vai ser necessário seguir algumas fases. E essas fases são divididas em 5. A primeira, observação. A segunda, divulgação. A terceira, coleta. A quarta, análise. E, por último, exposição. Então, a gente vai verificar um por um
o que cada fase está destinada a fazer, né? Quais são os significados de cada fase. Então, a primeira, observação. Então, ao ler esta palavra observação, ele te traz uma ideia de observar os fenômenos meteorológicos. E essa observação ela pode ser visual e ou instrumental. Então veja, é a verificação visual e instrumental dos elementos que representam as condições meteorológicas do local. Então vai ter um especialista, um profissional, que visualmente conseguirá detectar fenômenos atmosféricos e através de instrumentos ele vai ter uma precisão maior desses dados. Então quem poderá realizar esta primeira fase? Então veja que as siglas elas têm algo em comum. Elas iniciam com a letra ECO, letra E. O que isso significa? Que todas esses órgãos responsáveis pela observação são chamados de estações. Então nós teremos a primeira ali, EMS, Estação Meteorológica de Superfície, a EMA, Estação Meteorológica de Altitude, e a última, ERM, Estação Radar Meteorológico. Então, um exemplo aí ao lado da imagem, nós temos uma estação meteorológica de superfície. A gente vai entender também cada função de cada estação. Após essa primeira fase, que é a observação instrumental e visual dos fenômenos, nós teremos e partimos para a nossa segunda fase, que é a divulgação. Essa palavra pode confundir um pouco, porque essa divulgação não é ainda divulgada para a tripulação, mas sim é uma divulgação dessas informações instrumentais e visuais dentro da cadeia meteorológica. Então veja, é a transmissão interna para os órgãos de meteorologia. Então uma informação que uma estação ela adquire, seja visual ou instrumental, ela vai divulgar para outras estações, dentro ainda dos órgãos de meteorologia, que vai tratar esses dados observados. E quem poderá realizar esta função? Vai ser intra-air ou internet. Então, esses dois órgãos eles serão responsáveis em fazer a divulgação dentro dos órgãos de meteorologia aeronáutica. Após a segunda fase, nós entramos na terceira fase, que nós chamamos de coleta. Essa palavra coleta vai ser o caminho que essas informações de observação e instrumental vai chegar nesses órgãos, que é a coleta, o recebimento desses dados. Então ali, como a gente pode ver, é a recepção dos dados de uma determinada região para um conhecimento mais amplo das condições meteorológicas. Então vai ter ali um órgão específico que vai receber essas informações que vêm da divulgação, que nós chamamos de coleta, para ampliar esse conhecimento sobre as manifestações atmosféricas. Neste momento que ocorre a coleta, entra a quarta fase, que nós chamamos de análise. Então veja, a palavra análise é justamente isso, analisar esses dados observados. E através dessa análise, nós temos as previsões. Então veja, é a interpretação das observações coletadas, tendo em vista o apoio aeronáutico a ser fornecido sob forma de previsão de tempo. E quem poderá realizar essas análises? Veja que agora os órgãos modificaram. Eles têm uma semelhança, que sempre iniciam com a letra Charlie, C. Embora nós temos ali a primeira sigla, né, WAFC, a última letra está referenciado também ao mesmo significado das outras em português, que é centro. Então, os órgãos responsáveis pela observação serão as estações, e os órgãos responsáveis pela previsão serão os centros. E a gente vai verificar um por um quais são as funções de cada centro e de cada estação. Então, a previsão do tempo, nada mais, nada menos, vai ser uma análise
dos dados observados visualmente ou por instrumentos. E por último, a quinta, que é a exposição, ela vai ser disponibilizada para os usuários, para a tripulação ou para o público em geral. Então, consulta aos usuários. E aonde pode ser realizado? No site oficial do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, redmet.aer.mil.br. Então, a imagem ao lado, vocês podem ver a imagem do site que vai mostrar alguns códigos meteorológicos de observação e de previsão, dentre inúmeros outros produtos que está disponível neste site. Bem, prosseguindo em relação às informações meteorológicas, a gente tem que levantar o seguinte ponto. Quem é o responsável pela manutenção e gerenciamento do Serviço de Meteorologia Aeronáutica no Brasil? É o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o DCEA. Então, o DCEA ele será o responsável em gerenciar este serviço no Brasil. Bem, agora em relação a como funciona a estrutura no Brasil. Veja que a estrutura no Brasil ela vai ser uma estrutura padronizada pelo resto do mundo. Então, da mesma forma como funciona no Brasil, lógico, né, salvaguarda as devidas proporções de quantidade, né, de área do país, em relação ao custo, em relação à economia, enfim, uma série de outros parâmetros que podem diferenciar de um país para outro. Mas o padrão será o mesmo. Então vamos verificar como funciona essa padronização no Brasil. Então, primeiro, no Brasil é necessário ter uma rede de estações meteorológicas. Então esta rede vai compor as estações que a gente verificou lá na primeira fase, que é de observação. Então, estação meteorológica de superfície, de altitude e estação radar meteorológica. Então veja que eu coloquei entre parênteses destacado que são órgãos que vão tratar sobre a observação dos fenômenos. Da mesma forma que existe uma rede de estações, vai existir uma rede de centros meteorológicos. E todas essas siglas, elas estão responsáveis em fazer análise dessas observações e transformar em previsão. Então nós temos o WAFC, CNMA, CMA, CMM e CMV. Bem, vamos entender um pouquinho sobre o Sistema Mundial de Previsão Diária, que a partir desse sistema surge o centro. Então veja, o sistema ele vai ser como se fosse um computador e o Windows. Então o computador, para ele funcionar, ele precisa de um sistema a ser instalado nele. Então para um centro funcionar, ele precisa de um sistema para que ele funcione. Então, para um centro existir, ele precisa de um Sistema Mundial de Previsão Diária, que é o WAFC. Bem, o objetivo desse sistema é fornecer previsões globais de meteorologia aeronáutica e informações meteorológicas aos usuários. Dentro desse sistema, então, existem dois centros mundiais, que é o WAFC. É como se fosse um órgão principal e operacional desse sistema. Então existem dois no mundo. Então a gente tem o WAFC, que é os centros agora, né? O Washington e o de Londres. Então um centro fica situado nos Estados Unidos e um outro centro na Inglaterra. Bem, com relação ao Brasil, os países que são signatários da ICAO e que possuem um documento um acordo regional ou um acordo mundial entre outros países, necessita fazer esses acordos com esses dois países, aonde existe os centros. Então nós temos o centro Washington e o centro de Londres. Então o Brasil, como outros países, tem este acordo em receber essas informações de previsão mundial, aeronáutica mundial, com Washington. Então nós temos uma relação entre as informações meteorológicas fornecidas pelo WAFC Washington, assim como tem outros países que têm uma relação de informações meteorológicas com o WAFC
de Londres. Bem, para que esses países possam receber essas informações, tanto de um WFC de Washington ou de Londres, é necessário esses países terem um centro nacional. Então, da mesma forma que vai existir um Centro Nacional de Meteorologia Aeronáutica Brasília, vai existir um Centro Nacional de Meteorologia Aeronáutica de qualquer outra capital que tenha essa relação, seja com WFC Washington ou de Londres. Veja aqui abaixo eu coloquei assim, CIMAER-Brasília. Por quê? Hoje houve uma atualização desta sigla. As funções são as mesmas, mas deixou de ser nomeado como Centro Nacional de Meteorologia Aeronáutica e hoje, no Brasil, se chama Centro Integrado de Meteorologia Aeronáutica. Então a função é a mesma, porém houve uma adaptação, uma atualização do nome. Antigamente se chamava CNMA, hoje se chama CIMAER. Bem, dentro do CIMAER, que é o Centro Integrado no Brasil, vai existir as redes de estações e redes de centros. Então, nesse caso aqui, o RCM, nós teremos, além do CIMAER, que é a chave principal, nós teremos o CMI, CMA, CMV e CMM. Então veja que as letras iniciais, com a letra Charlie, eles estão relacionados a centros. Logo, todos eles são responsáveis em fazer previsões, fazerem análises das observações. Tão somente. Aliás, além disso, os centros, além de fazer essas análises, eles podem também fazer observações. Ok? Continuando. Centro Integrado de Meteorologia Aeronáutica. Então vamos ver o papel principal deste órgão. Então ele tem a finalidade de garantir a previsão e vigilância meteorológica no Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, que é a sigla CICEAB, e representar o comando da aeronáutica junto aos órgãos nacionais e internacionais relacionados à meteorologia aeronáutica. Então a representação do comando da aeronáutica, que faz parte das Forças Armadas, no âmbito da meteorologia aeronáutica, vai ser o CIMAER. Centro Meteorológico Integrado, CMI. Então ele é o órgão operacional do CIMAER. Então veja, o CIMAER vai ser o centro integrado e o órgão que vai ser subordinado e centralizado ao CIMAER vai ser o CMI. Então o CIMAER vai receber essas informações do WAFC Washington e para que essas informações sejam disseminadas, gerenciadas e monitoradas no Brasil, ela precisa de um órgão operacional, que no caso é o CMI. Então vai ter a finalidade de integrar os serviços meteorológicos de vigilância e previsão para as FIRs, TMAs e aeródromos em toda a sua área de responsabilidade. Então, o CMI vai elaborar e divulgar cartas de previsão de fenômenos, SIGWX, previsão de aeródromo, TAF, previsão para decolagem, avisos de aeródromo e de cortante de vento, e SIGMET e AirMET para sua área de responsabilidade. Além disso, como eu coloquei aqui como atenção, poderá haver na prova antiga nomenclatura do Centro Meteorológico de Vigilância, CMV. Então, da mesma forma que houve uma adaptação, uma atualização do CNMA para o CIMAER, antigamente o CMI se chamava CMV, que é o Centro Meteorológico de Vigilância. Hoje se chama Centro Meteorológico Integrado. Então eu coloquei como atenção para aqueles que estão estudando para a banca da ANAC de piloto privado, ou até mesmo relembrando alguns temas em relação ao piloto comercial, podem haver assuntos que estão relacionados à estrutura passada. Então tem que ficar ligado nisso. Atualmente se chama CMI e antigamente era CMV. Bom, da mesma forma para CNMA, CIMAER.
Centro Meteorológico de Aeródromo, CMA. Então, tem a finalidade de apoiar as operações aéreas no aeródromo associado, prestar briefing meteorológico e fornecer documentação de voo e informações meteorológicas aos aeronavegantes e usuários. Então, neste caso aqui, as informações pertinentes para o planejamento de voo, a tripulação poderá encontrar no Centro Meteorológico de Aeródromo. No Brasil, o Centro Meteorológico de Aeródromo ele vai estar nos principais aeroportos de grande movimento, não necessariamente nas capitais. Então, dependendo de uma capital que faça parte aqui do Brasil, que não tem um grande movimento de aeronaves, de tráfego aéreo, não necessariamente terá um CMA. Agora, aeroportos, aeródromos de grande movimento, vai ter um CMA, independente se for capital ou se for interior do Estado brasileiro. Então, o CMA vai fornecer essas informações, prestar essas informações meteorológicas para a tripulação que vai se apresentar para um determinado voo. Temos também o Centro Meteorológico Militar, CMM, também intuitivo. Nesse caso, é voltado para a atividade aérea militar. Abaixo, coloquei assim, poderá ocorrer CMM móvel. O que isso significa? Em regiões onde é de difícil acesso ou não é possível a construção de um aeródromo militar, pontos estratégicos para a atividade aérea militar é necessário ter um centro meteorológico militar móvel. Então vai ter ali uma movimentação de equipamentos móveis que está ali para leitura das informações meteorológicas naquele determinado ponto que é estratégico para a atividade militar. Bem, ao entendermos a função de cada centro, que corresponde à rede de centros meteorológicos, também vamos entender sobre a rede de estações meteorológicas, que é o REM. Aqui no caso, nós teremos 3 órgãos. E, como já foi falado no início deste capítulo, eles têm algo em comum, que são as estações. Iniciam com a letra ECO, letra E. Então, a Estação Meteorológica de Superfície, de Altitude e Radar Meteorológico. Então, vamos ver primeiro a Estação Meteorológica de Superfície, EMS. Então, tem a finalidade de efetuar observações meteorológicas à superfície para fins aeronáuticos e confecciona informes meteorológicos. Então, entre parênteses, METAR e espécie são nomes de reportes meteorológicos de observação. Então, são códigos meteorológicos que vai fornecer informações precisas em relação a o que está ocorrendo com a atmosfera. Essas estações, a construção dessas estações, elas devem estar a 1,5 m a 2 metros de distância do solo para não sofrer interferências com a temperatura do ar em relação ao solo. Então veja que na imagem, ao lado, nós temos uma estrutura a qual esta base ela está 1,5 m a 2 para os instrumentos não sofrerem alterações em relação à temperatura do solo com a temperatura do ar. Bem, além da estação meteorológica de superfície, como a gente já viu no slide anterior, nós teremos também a automática. O que isso quer dizer? Vai ter a mesma função do que uma estação meteorológica de superfície, só que a diferença é que não terá interferência humana. Então, isso vai ser... essas informações vão ser coletadas remotamente. Então, em aeródromos ou regiões onde é difícil o acesso ou transporte desses profissionais até essa estação, então se instala essa estação meteorológica de superfície automática e remotamente esses profissionais poderão fazer a leitura desses instrumentos. E aí as informações meteorológicas vão ser codificadas através de um METAR e espécie. Então vai ser a mesma função, a única diferença é que na automática
não terá interferência humana. Temos a Estação Meteorológica de Altitude, a EMA, e entre parênteses, radiosondagem. Então ela tem a finalidade de efetuar observações meteorológicas do ar superior, coletando, por meio de um balão-sonda, equipado com aparelhos radioelétricos, sobre dados de temperatura, umidade e pressão, bem como valores de direção e velocidade do vento. Então, além das informações do que está acontecendo no solo, como a gente já viu lá na estação meteorológica de superfície, também é necessário saber as informações, né, o comportamento meteorológico em várias camadas da atmosfera. Então, através de uma radiosondagem, este balão, ele vai captar essas informações de temperatura, umidade e pressão, direção e velocidade do vento. Próxima estação, radar meteorológico, é o ERM. Então ele tem a finalidade de detectar e processar imagens de nuvens e fenômenos meteorológicos obtidos por radar. Essas estações são operadas pelo CMV, que hoje é o CMI, e seus produtos são disseminados na rede de centros meteorológicos. Então veja, a estação radar meteorológica vai ser uma ajuda a mais para as redes de centros meteorológicos. Então, novamente, como nós estamos em um país em que tem uma grande extensão territorial, existem certos locais ou alcances que as redes de centros ou até mesmo as próprias estações não conseguem abranger uma área, é necessário instalar mais estações meteorológicas, né, radar meteorológico, para que consiga ter uma maior informação dessas informações, ter uma maior informação desses fenômenos meteorológicos, e quanto maior informações tiver, mais precisas serão essas informações. Mais precisas serão realizadas as observações e também as previsões. Então são muito importantes nas informações de curto prazo por estarem representando as condições no exato momento da varredura. Então veja, exato momento é observação. Então a gente pode concluir do seguinte ponto. As estações meteorológicas, elas são responsáveis em produzir dados de observação somente. Agora, os centros meteorológicos, eles serão responsáveis em produzir, primeiramente, né, a função principal, analisar essas observações e transformar em previsões, e como uma segunda atividade, fazer as observações. Bem, concluindo as redes de centros e as redes de estações, nós temos os bancos de dados meteorológicos. Então existem dois tipos de bancos, o banco OPMET e o banco de climatologia aeronáutica. Então, o banco OPMET. Então, o banco, né, essa palavra vai ser uma junção de várias informações em relação à meteorologia com a operação aeronáutica. Então, a palavra OPMET, o OP vem de operação e MET de meteorologia. Então, visa atender às necessidades imediatas da navegação aérea, por intermédio do fornecimento de boletins meteorológicos nacionais e internacionais. Então, vai ser um banco com várias funções que vão fornecer informações para a tripulação, para o lado operacional aeronáutico. METAR, TAF, SPECE, SIGMET, dentre vários outros produtos para facilitar e aumentar a consciência situacional da tripulação. E nós temos o Banco de Climatologia Aeronáutica. Então, destina-se a prover os sumários climatológicos dos diversos aeródromos do país e a manter uma base estatística de dados climatológicos aplicáveis à aviação e ao planejamento estratégico, técnico e operacional. Além disso, nós temos o Sistema de Divulgação de Informações Meteorológicas. Então, quais são os órgãos
que são responsáveis em fornecer essas informações. Então nós temos os dois principais. Lógico que a construção, a elaboração dessas informações são responsabilidades tanto das estações quanto dos centros. Agora, para que isso seja divulgado, que é aquela última fase lá das divisões da meteorologia, que é a quinta fase, divulgação, vai relacionar a como isso poderá chegar aos usuários. Então nós temos ali, pode ser divulgadas pela rede de telecomunicações fixas aeronáuticas, que no modo popular de se dizer são as torres de controle, e pelo website que a gente verificou na exposição, que é o RedMat, que é o site oficial do Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Bem, então vamos fazer aqui a conclusão, a síntese de tudo que a gente já viu neste primeiro capítulo. Então, a divisão da meteorologia. Nós temos a pura, que é a climatologia, e a aplicada, como exemplo aqui, a aeronáutica. Informações meteorológicas. Então, a gente tem as informações de observação, que são realizadas pelas estações. Então, nós temos meteorológica de superfície, de altitude e radar meteorológico. Divulgação, internet, intra-air. Então, dentro ainda das operações meteorológicas. A terceira, a coleta, que no caso vai ser o tratamento desses dados. Então temos a quarta fase, que é a análise, que nesse caso a análise vai ser o estudo das observações transformando em previsão, e isso fica a cargo dos centros. Então nós temos o Centro Meteorológico Mundial, nós temos o Centro Nacional de Meteorologia Aeronáutica, que hoje é o CIMAER Brasil, temos o CMA, o CMV, que no caso atualmente é o CMI, e o CMM. E por último, a exposição, que pode ser realizada através da sala AIS, que é a apresentação da tripulação junto com as informações meteorológicas, por telefone ou pelo site. Temos a estrutura no Brasil. Então, inicia ali pelo CIMAER, que nós temos as redes de estações e rede de centros. Dentro da rede de estações surgem as estações meteorológicas e na rede de centros surgem os centros meteorológicos. E com isso, finalizamos o nosso primeiro capítulo. Muito obrigado e até a próxima!